Olá, meus queridos! Hoje é quarta-feira, o que significa que é dia de ver, ler e ouvir o quadro dedicado a formar um repertório sociocultural, não só para a redação, mas para a sua vida. E hoje a gente vai conversar sobre um tema de redação que foi liberado para os senhores lá na minha rede social. Sim, aquela rede social que tem as fotos, em que todo mundo é bonito, sarado e bem-sucedido. Bom, depois da vinheta você descobre qual proposta é essa. Como vocês sabem, semanalmente eu e minha equipe liberamos algumas propostas de redação para vocês se prepararem com temas atuais, com uma coletânea de qualidade e vai que a gente acaba acertando o tema do Enem deste ano. A última proposta de redação que a gente liberou para vocês lá na rede social das fotos foi esta aqui: o preconceito associado à cultura periférica no Brasil. Vocês podem ver aqui, este número 15 significa que isso faz parte do meu material. Essa é uma das propostas que faz parte de uma das apostilas de temas dos meus cursos. E se você está interessado ainda em fazer os meus cursos, corre! Estamos nas últimas vagas e o link para os meus cursos, obviamente, está tanto aqui na descrição desse vídeo quanto nas minhas redes sociais. Imperdível, um curso maravilhoso. E já que eu estou fazendo aquele jabazinho, aproveita agora, inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, deixa um biscoito virtual. Voltando, a proposta de redação que eu liberei para os alunos lá na minha rede social nesta semana foi o preconceito associado à cultura periférica no Brasil. Só que este quadro é o ver, ler e ouvir, eu não vou ficar comentando o tema, mas sim fazendo indicações de produtos audiovisuais e impressos que podem te ajudar a escrever essa redação. Então, deixei já aqui pronta a proposta para vocês entenderem por que alguns desses repertórios socioculturais são produtivos. Primeiro, a gente tem o preconceito, que é a nossa situação problema. E na minha opinião, toda vez que a gente fala sobre preconceito, a gente está falando sobre o eixo temático das minorias e intolerâncias. Portanto, de cara, eu já te dou um repertório de presente, que é toda vez que você estiver falando sobre alguma minoria ou alguma forma de intolerância, dá para você encaixar o conceito sociológico de violência. Deixa eu arredar para cá. Aê, simbólica. Que é um conceito do Pierre Bourdieu que diz respeito à inferiorização de grupos sociais e as diversas manifestações dessa violência que não precisa se dar no campo físico, se dá no campo simbólico, no campo da linguagem, dos comportamentos. Então vale a pena se aprofundar no conceito de violência simbólica. Entretanto, eu não estou aqui preocupada com isso, eu estou preocupada com o tema de cultura periférica. Toda vez que você estiver falando sobre cultura, obviamente, você pode, os meus alunos velhos de casa já conhecem, usar a Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 215, que fala sobre os direitos culturais. Só que, eu vou ser muito sincera, esse é um repertório meio chatinho. Eu acho que dá pra gente ter alguma referência mais divertida. Então eu trouxe para vocês, além, obviamente, dos direitos culturais, esse conceito que está na Constituição Federal, no artigo 215, e fala-se lá, por exemplo, da valorização das culturas populares, e as culturas periféricas são também populares, tá? Então vou pôr aqui, a cultura periférica é abarcada pelo artigo 215, porque é uma cultura popular do povo, em oposição à cultura erudita.
mas eu trouxe algumas outras referências para os senhores. Eu trouxe para vocês verem o documentário brasileiro Olhar Instigado. Vocês conseguem achar esse documentário facilmente no YouTube, por exemplo, tá? E esse documentário é um documentário brasileiro de 2015 e ele acompanha o dia a dia de 3 artistas de rua. Porque quando a gente fala de cultura periférica, a cultura periférica tem manifestações na dança, na música, mas também nas artes visuais. Por exemplo, no grafite, no stencil, na pichação. Então, esse documentário acompanha o dia a dia, as dificuldades, os prazeres de 3 artistas de rua. Então, a gente pode pensar que a cultura periférica se manifesta, por exemplo, por meio da arte de rua. Beleza. Eu gosto muito do subtítulo desse documentário, A Cidade como Objeto de Criação. Vou até destacar aqui pra gente. Na hora em que eu vejo A Cidade como Objeto de Criação, tendo visto o documentário, esse é um documentário ótimo para explorar, por exemplo, um conceito a mais, hoje eu tô cheia das referências, que é o conceito de direito à cidade. Vale a pena procurar o conceito de direito à cidade, que é do Henri Lefebvre. Que chique. E ele fala que a cidade deve ser ocupada pelos seus cidadãos. Cabe aos cidadãos comuns, em oposição às empresas e ao governo, transformar o espaço da cidade. Tá? Então, o direito à cidade, na minha opinião, está muito presente ali no Olhar Instigado. Ok, então nós já vimos alguma coisa, o que eu sugiro que você leia. Como eu te contei que a cultura periférica tem manifestações na dança, na música, nas artes visuais, na moda, entre outros, eu vou indicar para vocês um texto sensacional de um portal, que é o portal Embrasado, que é um portal especificamente voltado para o público que consome funk e rap, e eles têm um artigo de opinião que eu acho maravilhoso, que é por que a música da favela é chamada de periférica? Por que, em geral, esse termo, que tem um aspecto pejorativo, periférico, foi usado e é usado e apropriado pelos próprios jovens periféricos? Eu gosto muito desse texto, tem uma análise sociológica muito interessante, e ela começa esse texto com uma afirmação interessante. Segundo dados do Spotify, o funk é o gênero musical brasileiro mais ouvido em países estrangeiros. Os clipes de funk também alçaram a produtora de videoclipes Condzilla ao 3º maior canal musical do YouTube em número de inscritos. Olha esse questionamento que interessante. Diante dessas estatísticas de sucesso comercial internacional, faz sentido chamar o funk de música periférica, visto que hoje ele ocupa um papel central na cultura brasileira? Sim. Ali é um elemento de afirmação dos povos periféricos. É um elemento de apropriação dessa palavra que era considerada pejorativa, que era um elemento que manifestava o preconceito, e na hora em que eu me reaproprio dessa palavra, eu reafirmo a minha identidade. Olha que interessante o parágrafo seguinte. A pergunta, que eu já recebi algumas vezes, é interessante porque toca em uma contradição que vale refletir com cuidado. Ao reiterar o termo periférico, não estaríamos contraditoriamente enclausurando, limitando a enorme variedade de expressões artísticas oriundas das camadas mais pobres? Na verdade, o que esse texto vai falar, e vale a pena ver a argumentação que é brilhantemente construída, é que o uso do termo periférico é uma tentativa, na minha opinião, bem-sucedida, de mostrar que ser da periferia não é um problema. Ou seja, esse texto aqui, que vale a pena vocês lerem, ele é um texto que afirma que a identidade periférica merece ser valorizada e ela não deve ser
escondida. Então vale a pena ler, porque a música da favela é chamada de periférica. Tem uma discussão muito interessante aqui sobre o poder da linguagem, o poder de inclusão da linguagem. Então, é chamada de periférica. É muito parecido, por exemplo, com o que o movimento gay fez com a palavra gay. Gay era um xingamento muito comumente utilizado contra homens homossexuais e o movimento civil pelos direitos da população gay se reapropriou desse termo e hoje gay é um termo utilizado tanto no sentido neutro quanto até no sentido positivo. É a ideia de uma reapropriação de um termo que era pejorativo. Ok, você já viu alguma coisa, você já leu alguma coisa e o que você vai ouvir. Fiz um gancho. Nesse artigo tem imagem do Condzilla, um produtor paulista que é o grande responsável pelo canal Condzilla e alguns dos maiores sucessos do funk nacional. E eu queria indicar para vocês o podcast do Mano Brown, que é membro de um movimento musical periférico da cultura hip hop dentro o rap, e ele entrevistou o Condzilla. Então eu gostaria de indicar para vocês o episódio do Mano a Mano com o produtor musical Condzilla. É interessante porque ambos são representantes da música periférica. E eles vão discutir muito os diversos tipos de preconceito que sofreram ao longo das construções das suas carreiras e o mais interessante, o potencial transformador da arte. A arte como elemento não apenas de ascensão social, socioeconômica, mas também um elemento de incutir consciência de classe aos membros da periferia. Portanto, ver, ler e ouvir especificamente o Mano a Mano, podcast do Mano Brown, o episódio do Condzilla. E, obviamente, o próprio Mano Brown e as letras do Racionais servem de fonte para vocês. Gostou do vídeo de hoje? Deixa um comentário, deixa um like, deixa aquele engajamento e sugere o que você quer ver aqui no canal. Agora a gente tem um Fale que eu te escuto. Sou eu respondendo a alguns comentários em vídeos aqui no YouTube. O primeiro Fale que eu te escuto foi lançado e ele vai ser um quadro fixo aqui no canal. Um beijo, até! A gente se vê na sexta-feira com o Giro da Jana.